Vamos orar ao nosso Deus para que nós possamos estudar a palavra dele. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, não porque é da nossa vontade, meu Deus, muitas das vezes te buscar, mas é porque o Espírito Santo que pulsa dentro de nós, ele nos convida, ele nos convence. É ele, Senhor, que a cada dia nos indica o caminho. É ele que diz: este é o caminho, andai por ele. E é por isso que nós estamos, meu Deus, aqui estudando a tua santa palavra, Senhor. Porque a tua palavra é quem nos guia até a tua santa presença. E eu agradeço por isso, Senhor. Por isso eu te rogo que o Senhor derrame sobre nós, meu Deus, mais uma vez eu te suplico, o teu Santo Espírito, Senhor. É isso que eu te peço, no nome do meu amado Senhor. Amém. Esse louvor, irmãos, que foi colocado no início, né? Jesus meu guia é. Era uma canção que nós costumávamos louvar logo quando eu adentrei na igreja. E aqui era tudo na areia, né? Os banquinhos de madeira, tudo na areia. E as irmãs colocavam uma tirinha de tapete, né, para que a gente pudesse se ajoelhar. E aí eles cantavam esses louvores e muitos outros louvores. E esse louvor nunca saiu da minha mente. Ele é muito lindo, né? Onde fala que Jesus é o nosso guia e que a gente tem sempre que confiar nele. Deus seja louvado por isso. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis, o capítulo é o 24, o versículo é do 1 ao 3. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Essa palavra diz para nós que Abraão, ele chamou o seu servo mais antigo. Quando você tem uma missão muito importante, você não vai chamar alguém que você não tenha conhecimento de uma experiência, não é verdade? E assim Abraão, ele chama uma pessoa que tem conhecimento, que já era acostumado a cuidar das coisas da casa de Abraão. Ele era o servo mais antigo, ele não era um dos servos, ele era simplesmente o servo mais antigo. Se ele era o mais antigo, ele tinha contato, ele tinha intimidade com Abraão. Ele sabia o que agradava e o que desagradava a Abraão. Por isso Abraão chama para dar uma missão, a mais importante da vida dele, que era levar, né, a mensagem até um parente seu e trazer de lá uma esposa para o seu filho. E a palavra de Deus diz, irmãos, que dos homens, dos pais, vêm os bens, mas do Senhor vem a esposa verdadeira, vem a esposa sensata, vem a mulher sábia. Então não vem de qualquer lugar essa mulher que vai ajudar a edificar a vida, que vai somar com o homem. Ela simplesmente vem do Senhor. É por isso que, infelizmente, muitas uniões, né, que foram feitas são desastrosas. Por quê? Porque a mulher, que deveria ser a pessoa sensata, não foi uma bênção da parte do Senhor, né? Ou seja, a pessoa provavelmente não procurou no Senhor. Bem, mas nós não vamos falar de casamento, certo? Apenas eu estou enfatizando que era muito importante, né, a missão que ele iria praticar, que era arranjar uma esposa para Isaque. E quem era Isaque? Era o filho da promessa, né? A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em todas as coisas, né? E uma das maiores bênçãos que Abraão recebeu foi simplesmente carregar nos seus braços o filho da promessa,
né? Não era Ismael, o filho da promessa, mas era Isaque, aquele a quem o Senhor havia prometido. Então, meus irmãos, esse homem, ele sai, né, levando camelos, levando presentes, levando servos, para que ali ele possa cumprir a sua missão. E esse homem, ele anda pelo deserto, provavelmente. E aí ele diz, Senhor, ele ora por Abraão, Senhor, quero que o Senhor abençoe meu Senhor. Né? Ele não é egoísta, ele é empático com o seu Senhor. Né? Se fosse outro, não, vou logo terminar essa missão, né? me arranja logo uma esposa. Não, mas ele pensa no bem de Abraão. E eu quero chamar também para esse ponto. A importância... Não precisa não, hein? Não. Os calorentos já foram embora. Então, não precisa do ventilador. Obrigada. Então, meus irmãos, esse servo, ele se importa, né, se Isaque vai ter uma boa esposa ou não. Então, ele ora pelo bem de Abraão, pelo bem de Isaque. Ele não pensa nele, irmãos. Ele estava cansado, né, ele andou bastante, e ele não pensou nele, ele pensou simplesmente em Abraão e Isaque. E isso é um ponto muito importante para nós, porque a nossa missão, dia após dia, é darmos importância aos outros, aos demais, não pensar somente na nossa dor, mas também pensar no outro. E ali ele usa uma estratégia, ele diz, Senhor, aquela mulher que fizer isso e isso, será a esposa que o Senhor escolheu para o meu senhor Isaque. E ali ele encontra aquela mulher. E aquela mulher também é como esse homem. Ela dá importância. Porque ela vai dar água a ele, mas ela também quer dar água a quem? Aos camelos. E quem já carregou água aqui, irmãos? Quem já puxou água no braço, né? Sabe o quanto é desgastante, o quanto é enfadonho e carregar uma água. Mas ela não carregava só água, irmãos. Ela sentia o peso do pote de barro, não é? E sentia o peso da água. Não era somente o peso da água que ela carregava, ela sentia o peso do pote. Mas ela não se importou, ela pensou, esses homens e esses animais estão com sede. Também nós vemos que essa mulher, ela era empática. E no mundo onde nós vivemos hoje, nós temos um mundo de narcisistas. Tem até um vídeo no canal, que nós temos um canal refletindo sobre a palavra, né? E colocamos recentemente um vídeo que fala sobre Saul e o narcisismo na Bíblia. Então, irmãos, o narcisismo, ele tem sido algo entranhado nas pessoas ultimamente. E o narcisismo, ele não é a pessoa se olhar no espelho, né, como eu achava antigamente, até que eu fui me aprofundar no assunto. E lidei com isso, né, na pele. Então, meus irmãos, o narcisismo é algo terrível, é o ser perverso. E hoje a perversidade tem crescido, né? As pessoas chegam, fazem o mal para o outro, porque sentem vontade de fazer o mal, não é verdade? As pessoas não são levadas à ira, porque muitas das vezes alguém chega a praticar o mal, porque ela foi levada a uma ira, né? Ela foi gerado nela, né? A usar de ignorância, a usar de ira. Não, essa mulher, esse ser humano hoje, ele tem sido simplesmente perverso pela falta da presença de Deus na vida delas. Porque o Senhor falou que nos últimos dias o mal iria se multiplicar, a iniquidade, né? E o amor, a sua presença no coração do homem iria diminuir. E ele disse que seria de quase todos, irmãos. E, infelizmente, esse mal existe até mesmo entranhado no nosso próprio meio, né? E nós devemos orar ao Senhor para que a gente não tenha essa doença dentro de nós, esse narcisismo, né? Esse ser perverso. Então, esse homem e essa mulher, a qual ele viu que era a mulher que Deus havia escolhido, eles tinham isso, eles tinham esse ser, essa característica parecida com o Senhor, que é um dos frutos do Espírito Santo de Deus, a bondade. Não é verdade? E ali, aquela mulher vai até seus parentes, e ali ele chega,
e oferecem comida para ele, porque com certeza ele estava com muita fome, né? Talvez ele vinha comendo o mínimo possível, né? Para não gastar muito o seu alimento. E ali ele disse, não comerei até que eu cumpra o propósito pelo qual eu vim. Nós vemos aqui uma característica de um servo submisso à sua missão. Ele é dedicado à sua missão. Ele não vai cessar a sua missão porque ele está com fome. Porque ele quer cessar logo a sua obra. Não. Ele diz, não comerei até que eu cumpra o que vim fazer. E aí quando eu lembro de Geazi, irmãos, eu vejo que Geazi, ele foi um servo fraco. Porque ele pensou nas honras. Ele queria receber as bênçãos em troca do ato de Deus na vida deles. Porque como profetas, eles também poderiam operar milagres. E o Senhor disse, o que de graça recebeste, de graça dai. Mas Geazi queria, não é verdade? Também eu lembro, irmãos, daquele profeta que os irmãos devem lembrar, devem saber da história que eu vou falar aqui, que se chama o profeta novo e o profeta velho, né? Ele sai para cumprir uma missão, ele cumpre a sua missão, mas toda missão, irmãos, ela tem um início, um meio e um fim. Ela não tem somente um início, ela não tem o ato de ser realizado somente, ela também tem um outro ato. E ali ele sai para cumprir essa missão, e o Senhor disse, olha, quando tu fores, tu não volte pelo mesmo caminho, nem coma nada que te oferecerem. E ele sai, e ele realmente não volta pelo caminho. Porém, o profeta velho, já morto espiritualmente, não recebia mais nada de Deus, vai até ali para tentar aquele homem. E ele diz, olha, vem comer na minha casa, é o Senhor que está dizendo. Não é? E ali ele foi, mas não era o Senhor que havia dito. E esse homem foi pego pelo quê? Pelo estômago. Satanás sempre usa as mesmas estratégias. Satanás nunca mudou a estratégia dele. Sempre é o medo, sempre é a fome, sempre é o medo de morrer, sempre é o medo de ser envergonhado. Satanás nunca muda as suas estratégias. Ele é um ser milenar, ele é um ser altamente cheio de conhecimento. Quem tem que vigiar somos nós. Porque nós somos seres ínfimos, somos pequenos. Nós que temos que vigiar. E ali, aquele homem, ele é pego pela barriga, pelo estômago. E ali ele morre. Mas esse daqui, o servo de Abraão, não. Ele diz, não comerei, até que eu faça o que eu vim fazer. E ele chega lá na sua missão, ele cumpre a sua primeira etapa. Mas a missão não termina ali. A missão termina ele voltando e entregando a esposa a Isaac. E ali tentam reter ele, né? Mas aí ele disse, não, nem mais um dia ficarei aqui. Tenho que voltar e fazer o que eu vim fazer. Então, meus irmãos, nós vemos que esse homem, ele foi totalmente diferente da parábola que Jesus contou. Daquele servo que está lá em Lucas 12:45, que o Senhor diz que retardando, né, tardando o seu Senhor, ele agora resolve fazer tudo o que não deve. Ele resolve oprimir os seus conservos, aquelas pessoas que ele havia recebido posse, porque um servo é sempre servo de alguém. Porque eu sou servo de alguém. E ele era servo dos servos, mas ele achava que por ele estar aqui, ele achava que ele era o quê? Senhor daqueles servos. E a Bíblia diz que ele passa agora a oprimir os outros, seus servos, né? os conservos, e também passa a se embriagar, né? Passa a realizar os prazeres do seu coração, da sua mente, do seu corpo. E ali ele acaba também perdendo o objetivo. E a palavra do Senhor diz que esse homem, né, esse servo dessa parábola, ele sofre muitos açoites. Por quê? Porque ele fugiu da sua missão. Aqui no livro, irmãos, de Tiago 5,
capítulo 5. Vamos abrir aqui em Tiago. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim para nós. Encontraram? Dá um tempinho aí. Amém? Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago, ele nos aconselha, ele traz um conselho para todos nós, né? Ele aconselha que há um Salvador, que há um Senhor, e que este irá voltar. É isso que ele diz. Mas muitos estão agora definhando, né? Ele fez uma promessa. Um dia o Senhor fez a promessa que iria derramar o Espírito Santo sobre os discípulos, porque eles eram o marco, né, do cumprimento da evangelização sobre a terra. Ali, quando o Espírito Santo descesse, estava sendo destravada uma profecia, que era a pregação das boas novas em todo o mundo. E isso aconteceu, porque tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele disse que ia derramar o Espírito Santo, e assim Ele fez. Glória a Deus por isso. Ele desceu, e Ele age em nós ainda hoje. O Senhor Jesus disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós. Se o Espírito Santo ele não tem mais agido em nossas vidas, é porque nós não buscamos. Porque Ele está aqui. Ele está presente no nosso dia a dia. Quando eu deito, quando eu levanto, quando eu estou triste, se eu estou tomando banho, em qualquer lugar, estou comendo, Ele está todo instante falando conosco. Então o Espírito Santo, Ele age em nós. Muitas pessoas têm perdido essa ação, por isso estão praticando perversidades. Por quê? Porque eles estão se voltando contra o Espírito Santo. Mas Ele está agindo em nós. Mas infelizmente, muitos, ao irem ao encontro do noivo, não têm mais a fé. Não dobram mais o azeite. Assim como está escrito lá na parábola das noivas, das 10 virgens. Esquecemos de dobrar o nosso azeite. E o Espírito Santo, ele não força conosco, né? Ele tem a missão dele. A minha missão é buscá-lo. Então, muitos, infelizmente, não estão dobrando o azeite e aí estão caindo num sono profundo. Mas o noivo parece serôdio. Nós estamos acostumados a ouvir a palavra serôdia, não é verdade? Mas a palavra serôdia ou serôdio, todos têm a mesma definição, que quer dizer tardar. Que quer dizer demorar, né? Tardia. Parece que está muito tardio a volta do Senhor. Os discípulos, eles achavam que a volta do Senhor iria ser no tempo deles. E eles correram para cumprir a missão que o Senhor havia dado a eles. Parece tardio, parece fora do tempo da promessa, esse retorno. Mas Tiago diz para cada um de nós, temos que aguardar. Mas esse aguardar que Tiago fala, não é um aguardar de qualquer jeito. É um aguardar com perseverança. E é uma das palavras que eu mais acho bonita, essa palavra, perseverança. É grande, né? E assim como ela é grande, ela também tem um grande significado. E ele diz que nós devemos aguardar com perseverança, com bravura. Porque todo soldado e todo
servo tem que ser bravo. Se não for bravo, morre. Se não for bravo, definha. Então, o servo, ele tem que ser bravo. Ele tem que ser perseverante. Não é porque ele é um servo, né, que ele é qualquer coisa. Não, ele é um servo, ele tem que perseverar. Ele tem que ser bravo. Porque aquele homem, quando ele saiu para cumprir a missão, em busca de Rebeca, ele passou por desertos. E lá no deserto tem tempestade de areia, tem serpente, né? E é frio à noite. Às vezes pode ser que a água falte, mas ele foi o quê? Perseverante. Ele foi bravo. Eu vou cumprir o que eu vim atrás. Procurando se fortalecer. Essas eram as palavras que estavam ali incumbidas no verso de Tiago. Tem que estar firme, tem que estar estável. Não é uma pessoa vacilante. Nós não podemos ser servos vacilantes, que ora acredito e ora desacredito. Estou na dor, desacredito. Estou na paz, estou na abundância, estou acreditando. Não. O servo é servo em qualquer situação. Ele tem que ser estável. Essas palavras que Tiago falou, aguardar, é tudo isso. Uma palavrinha só tem vários significados na sua raiz original. Ele tinha que ser estável. Não é ser inconstante, mas é ser constante. Confirmando todos os dias essa chegada tardia, essa chegada serôdia do Senhor. Muitas das vezes nós dizemos, temos que esperar a chuva serôdia, né? Nós falamos assim. Mas muitas das vezes a gente não se atenta que nossa fé pode estar definhando. Por quê? Porque em todos os momentos, o cenário foi igual. Em todas as gerações. Os discípulos, eles passaram por dificuldades, eles disseram, não, o Senhor vai voltar. Porque ele disse que ia haver uma grande tribulação, nós estamos passando por uma grande tribulação. Não é? E aí, irmãos, na época de Miller, não foi diferente. Eles não passaram por tribulação, mas eles se maravilharam com algo que eles viram dentro da palavra. Mas se você for ver a época da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas morreram. Muitos cristãos morreram. Porque às vezes a gente foca só nos judeus. Mas eles não foram somente judeus que morreram. Foram judeus messiânicos, judeus não messiânicos. Foram cristãos que decidiram apoiar aqueles irmãos. De todas as denominações. Então, essa promessa, essa chegada parece ser tardia. Na nossa mente, parece assim como foi na época dos discípulos. Mas eles não desanimaram. Assim como John Hus não desanimou. Irmãos, lendo a história de Hus, ele passou por tantas coisas. Ele ficou acorrentado, com malária, com dor de dente. Irmãos, dor de dente é ruim, né? Ainda mais você acorrentado, irmãos. E ele, por quê? Porque simplesmente aquele homem disse, olha, eu encontrei. Vocês estão fazendo ao contrário das Escrituras. Mas eu não posso fazer como vocês estão fazendo, eu tenho que fazer como o Senhor disse que eu tinha que fazer. Sim, também os discípulos. Eles também passaram por muitas coisas difíceis. Mas eles não desanimaram. Muitos deram a sua própria vida. Por quê? Porque eles queriam permanecer perseverantes. Aguardaram com paciência. E continuaram obedecendo a tudo quanto o Senhor falou. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas esse sermão parece dar a entender que nós como igreja, nós não estamos aguardando, não estamos dando o nosso melhor. Mas é isso que nós temos que ver, irmãos. Nós nunca devemos achar que nós demos todo o nosso melhor.
Porque aquele homem que saiu para repreender Jeroboão, aquele profeta jovem, ele pensou assim, olha, já cumpri minha missão. Eu fui lá, repreendi Jeroboão, fiz um milagre, estou voltando pelo caminho que o Senhor falou, vou me sentar aqui debaixo do carvalho. E vou ficar aqui um instante. Ele fez o quê? Parou a sua caminhada. E muitos de nós, se a gente pensar que, mas eu já estou aqui, estou buscando no lugar certo, tenho irmãos que são perseverantes como eu, já está tudo ok. Não é assim. Nós nunca devemos achar que nós encontramos o bastante. Que nós demos todo o nosso melhor. Já faz muito tempo que o Evangelho veio a mim. Não foi eu que fui ao Evangelho, né? O Evangelho que veio a mim, assim como os irmãos também. Que é Deus que busca a gente, não somos nós que buscamos Ele, né? Graças a Deus que Ele nos busca. Porque se Ele fosse esperar por nós, eu não sei se nós iríamos. Então, esse tempo todo, eu fico imaginando, eu ainda não sou quem o Senhor Jesus gostaria que eu fosse. Quem o Espírito Santo deseja que eu seja. Eu não sou a noiva que o Senhor quer ainda. Eu preciso ter os adornos do Espírito Santo na minha vida. Esse deve ser o nosso pensamento. Eu fico pensando, se eu morresse hoje, Senhor? Eu fico pensando nisso. Se eu morresse hoje, será que eu me doei o bastante para o teu reino? Eu não digo aqui, irmão, se doar para o reino, sair e pregar o Evangelho. É me doar para Cristo. O reino é Cristo. O Senhor Jesus disse, o reino já se encontra entre vós. O reino era Ele. Eu já me dei, Senhor, para Ti, de fato. Os meus dons são Teus, de fato. A minha boca, o meu pensamento, o meu andar, são Teus, de fato. Me acorda, Senhor, não quero ser como Laodiceia. O maligno, ele está em nosso derredor. Ele está à espreita. Ele está esperando alguém que durma como as 5 virgens loucas. Ele está esperando alguém que não encha a sua lâmpada. Porque na hora que ele vê que não encheu a lâmpada, e que chegar o grande clamor, não tem mais para onde correr. Porque o Espírito Santo não vai mais estar aqui. Ele vai estar na vida daqueles que o buscaram de fato e verdade. Mas ele não vai mais estar para ajudar a quem não quis. O lavrador aguarda o fruto que plantou. Ele planta, ele colhe a chuva temporânea, a chuva da primavera. E aí ele diz, mas faltou um fruto. Não nasceram todos, mas já passou o prazo de nascer. Mas o que é que ele diz? Eu vou aguardar a chuva tardia, a chuva serôdia. Pode ser que eu ainda tire mais frutos. E assim é o Senhor conosco. Ele está aguardando que tiremos mais frutos dele. Ele está aqui para dar. Ele não está aqui para dar o carro, a mansão, não. Ele está aqui para dar o que é mais precioso para ele, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é ele que vai nos capacitar. Então, irmãos, assim como o lavrador aguarda, nós também temos que aguardar o fruto. Porque o Espírito Santo ele vai nos preparar para vermos o maior de todos os frutos que nós estamos esperando. Que com a nossa esperança nós temos crido. E com os nossos olhos nós haveremos de ver um dia o Senhor Jesus voltar. É nisso que eu creio. Se a igreja crê, que a igreja confirme também. Que Deus seja louvado e engrandecido. Amém.